Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Drusila, trabalho com língua portuguesa e hoje nós vamos observar aqui o módulo 2, que é destinado para a turma do nono ano. Então, turma do nono ano vai ficar aí assistindo a esse vídeo até o final para saber como esse módulo 2 ele foi desenvolvido aí para vocês, né? Vamos ver as instruções, os assuntos que vão ser abordados aí no módulo 2 e aí vocês vão depois responder com mais facilidade. Certo? Então, no módulo 2, nós temos um assunto bem interessante que trata das variações linguísticas, e aí vocês vão ler esse texto aí nessa situação, que aí vocês vão ver que tem personagens, tem imagens, né? Tem falas aí, vocês vão observar o modo como eles estão falando, né? Observar toda a situação de comunicação, vão responder aí essas três questões relacionadas aí a essa imagem. Na aula número 2, vocês vão pesquisar, tem uma atividade de pesquisa, vocês vão pesquisar significado de linguagem, língua e fala, e vão escrever aqui mesmo no módulo. E aqui na aula número 3 nós temos o conceito de variação linguística. O que é variação linguística? O que são essas variações linguísticas? Né? São mudanças, são modificações, variações que a língua ela vai apresentar, né, por meio de uma condição social, cultural, regional, né, a depender da localidade onde a pessoa mora, ela vai falar de uma forma diferente, ela vai se comunicar de uma forma diferente, né, e também por meio da história, né, variações históricas. Então, o modo como a língua ela foi tendo modificações ao longo da história. Então, as línguas elas sempre vão estar sofrendo modificações ao longo do tempo, certo? Então, isso também vai depender do jovem para o idoso, a forma de falar já é diferente. Uma pessoa que frequenta a escola e uma pessoa que não frequenta a escola, também elas podem se comunicar de maneiras diferentes. Então, tudo isso vai estar aí relacionado à variação linguística, certo? Aqui nós temos uma pesquisa rápida, né, que vocês vão pesquisar o significado da palavra variação. Na aula número 4, nós vamos ver registro formal e informal. Né? O que é um registro formal? É quando você utiliza a língua na norma padrão, de acordo com o que a gente aprende na escola, de acordo com a gramática, certo? Então, esses elementos aí, né, de comunicação, eles vão estar presentes tanto no registro formal como informal. Então, existe uma diferença no vocabulário, na pronúncia das palavras, certo? E a linguagem informal nós vamos utilizar em uma situação de encontro com amigos, né? A gente chama de linguagem coloquial. Então, é uma linguagem que a gente utiliza numa situação mais informal, no nosso dia a dia, certo? E a linguagem formal, nós utilizamos numa reunião, num congresso, numa apresentação de um trabalho na escola, em um seminário, né? Aqui na aula número 5, nós temos outra atividade de pesquisa, de exemplos de linguagem formal e informal, significado da linguagem coloquial, e vocês vão fazer essa pesquisa, escrever aí mesmo no módulo. Na aula número 6, nós temos a imagem e a fala do personagem, vocês vão ler com atenção, certo? E depois vão responder essas três perguntinhas que estão relacionadas a essa imagem daqui. Leiam com atenção que tem no balãozinho para poder responder. Aula número 7, ainda sobre registros formal e informal. Vocês vão ler com atenção o que ele está falando aí, o que ele está dizendo sobre situação formal e informal. E aí tem uma pesquisa que vocês vão fazer em casa mesmo, pesquisar, observando os elementos que vocês têm em casa, né? Pode ser um shampoo, pode ser embalagem de comida, pode ser livros, manual de instrução, o que tiver em casa vocês vão observar. E aí vocês vão pesquisar exemplos de textos que tem na casa de vocês com linguagem formal e informal e escrever aqui. Aqui na aula número 8 nós temos um link que vocês vão clicar aqui nesse link, fazer a leitura do texto, né? Copiar esse link e colocar lá, que aí vai ter um texto para vocês fazerem a leitura. Aulas 9 e 10 nós temos duas videoaulas, certo? Nós temos aí duas videoaulas no YouTube, vocês vão clicar nesses links para ter acesso às videoaulas que é sobre variação linguística também. E aqui na aula número 11 nós temos tipos de variações linguísticas, né? A classificação dessas variações. Então, existem diversos tipos de variações linguísticas segundo aí os campos de atuação. Podem ser variações geográficas, né? Ou seja, relacionado ao local onde a pessoa reside, né? Temos, por exemplo, a diferença entre o português do Brasil,
que os brasileiros falam e o português de Portugal. A língua portuguesa é a mesma, mas a geografia vai fazer com que hajam mudanças aí no modo de falar o português. Temos variações históricas, não é? Variações sociais de acordo com grupos sociais, né? Aí a língua ela vai apresentar modificações, variação situacional, que é a depender da situação, como eu já falei, numa situação formal, você tem que utilizar a linguagem da norma padrão, da gramática. Em uma conversa com um amigo, com um familiar, você utiliza a linguagem mais informal. Aqui na aula número 12, vocês têm um texto com o título SOS Português. Vocês vão fazer a leitura desse texto e marcar apenas uma alternativa de acordo com o enunciado. É uma questão de múltipla escolha, então atenção, só tem uma alternativa que corresponde aí ao que ele quer na questão. Então, leiam o texto com atenção, respondam essa questão de múltipla escolha, certo? E aqui nas aulas 13 e 14 vocês vão observar essas palavrinhas que estão aí nos balões, certo? Observar aí com atenção. E aí vocês vão responder essas perguntas de acordo com as palavras que tem aí nessa imagem, certo? Aí vocês vão observar e vão responder essas 4 questões, né? Que trata da gíria, que também é um tipo de variação linguística. Aula número 15, vocês têm uma frase aí, dá uma moral aí. Aí vocês vão responder, não é, o que significa essa expressão. Vão ler aí, tem 3 perguntinhas sobre essa frase. E aí nas aulas 16 e 17 nós temos uma revisão, temos uma videoaula que vocês vão clicar nesse link do YouTube, assistir a videoaula, depois escrever um pequeno resumo dessa videoaula aí, nas aulas 16 e 17. Aulas 18 e 19 nós temos um vídeo ainda sobre as variações linguísticas. Depois que vocês assistirem, vocês vão escrever exemplos, não é, de variação histórica, regional e social. E por último, aquele questionário que a gente sempre coloca no finalzinho do módulo. Então, a aula 20 é um questionário que vocês vão avaliar esse módulo, certo? Com relação à dificuldade, se vocês tiveram alguma dificuldade, alguma questão que vocês não compreenderam, certo? Se vocês já tinham visto esse assunto, já conheciam esse assunto de variação linguística, né? E por último, qual é a importância da gente conhecer as variedades linguísticas, né? São perguntas aí que vocês vão responder individualmente, não é? Que aí vai ser de acordo com o conhecimento de vocês, com a experiência de vocês. Lembrando que todas as respostas vocês vão colocar aqui no módulo, escrever no módulo, certo? Lembre de colocar o cabeçalho, o nome do aluno, turma, tudo bem organizadinho, para no dia fazer a devolução lá na escola, tudo bem organizado, ok? Se não couber as respostas aí todas aí no módulo, vocês podem escrever no papel e aí no dia que for devolver o módulo, vai grampear esse papelzinho junto com o módulo, tudo bem organizado, certo? Então, essa foi a nossa videoaula sobre o módulo 2 de língua portuguesa. Leiam com atenção cada aula, certo? Sem pressa, com calma, ler direitinho, observar, responder, fazer todas as atividades. E até a próxima aula.